falamos na terça-feira passada aqui sobre o Armagedon, e terminando a batalha do Armagedon, dá-se início ao milênio de paz. Então abra a Bíblia lá no capítulo 14 de Zacarias, versículo 16 e 17. Zacarias capítulo 14, versículos 16 e 17. Vamos nos colocar de pé, irmãos, fazemos a leitura e depois os irmãos, comodamente, vão estar ouvindo a palavra de Deus. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá a chuva sobre eles. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler aqui. A partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por pouco tempo. Versículo 4, parte B do versículo. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Meus amados irmãos, hoje nós vamos considerar um tema que tem gerado bastante dúvida para muitas pessoas e, infelizmente, no meio teológico hoje, muitas pessoas, tomem assento, por favor, irmãos, eles não acreditam na literalidade do milênio. Eles ensinam, segundo essa teologia, que a partir da morte e ressurreição de Jesus, uma espécie de milênio está em vigor na Terra. Mas nós não vemos, irmãos, o mundo melhorando, nós só vemos o mundo piorando. O milênio, irmãos, o milênio é o reinado de Jesus na Terra, aonde a Terra será regida pelo governo de Jesus. Aqui em Zacarias diz que de Sião sairá a lei, o próprio Senhor Jesus estabelecerá a sede do seu governo em Jerusalém, e o mundo, irmãos, vai viver o seu momento de maior paz e de maior prosperidade desde que o mundo foi criado. Então, ensinar, irmãos, que depois da morte e da ressurreição de Jesus começou o milênio, não se sustenta. Mas muitos acreditam nisso, ok? Então, nós temos pessoas que literalmente não acreditam no milênio, que Jesus de fato vai reinar nessa terra por 1000 anos.
Mas até os inimigos de Jesus acreditavam nos dias de Jesus, porque eles mandaram fazer uma placa e colocar em cima da cabeça de Jesus na cruz, dizendo: este é o Rei dos Judeus. Em 3 línguas, em hebreu, em grego e em latim. Este é o Rei dos Judeus. Quando os sacerdotes disseram: não escreva assim, escreva que ele disse que é o rei, Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Ele é o Rei dos Judeus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Palavra de Deus, irmãos. Salmo de número 111. Deus dizendo a Jesus, essa palavra no hebraico ela é muito bonita. Disse Yahvé a Adonai, disse Deus a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os inimigos vêm para baixo dos pés de Jesus, irmão, no Armagedon. Jesus toma o reino e no final do milênio ele entrega a Deus o Pai o reino. E se instaura então o reino eterno. Um reino eterno que nunca terá fim. Graças a Deus, irmãos, que nós das Assembleias de Deus, nós cremos na literalidade do milênio. Nós não cremos que é um símbolo, nós não cremos que é figurado, não. Nós cremos na realidade. Jesus vai reinar. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias ao nome de Jesus. Mas vocês vão encontrar hoje quase mais gente não acreditando na literalidade do milênio do que crendo. E isso é nos meios teológicos. Irmãos, o milênio, ele vai ser um período literal, 1000 anos. 1000 anos. Essa palavra ela vem do latim. Milênio ela vem do latim. E no grego, irmãos, é kiliazo, que significa também 1000 anos. Então, o milênio vai ser esse período. E isso aqui não é, gente, uma utopia, como alguns acreditam. Quando Deus criou o mundo, lá em Eclesiastes, diz assim: Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou para si muitas invenções, ou astúcias em outra versão. Irmãos, que mundo maravilhoso o mundo que Deus criou. Que coisa mais linda do mundo essa obra de Deus. 7 vezes, capítulo 1 e 2 de Gênesis, e viu Deus que era bom. Deus se admirava, fazia aquela criação maravilhosa, olhava e dizia: que bom. Ele criava e olhava e dizia: que bom, é maravilhoso. E o pecado entrou no mundo, e o pecado não é bom, e com o pecado a queda, e com a queda, gente, o conhecimento de Deus, ele foi se perdendo, e o ser humano, ele foi se degradando, se afastando, se ausentando da presença do Senhor. Os animais, eles ficaram ferozes. Os animais que no começo, nenhum animal era carnívoro. Eles ficaram ferozes, eles atacaram as pessoas, eles se tornaram carnívoros. Logo nós vamos ver que quando Jesus começar a reinar na terra, gente, há uma restauração parcial daquilo que foi a primeira criação. Os animais perdem de novo a ferocidade, eles ficam mansinho. Nem uma serpente não faz mal para uma pessoa mais durante o milênio. Nenhuma serpente pica uma pessoa. O menino,
ele coloca a mão na cova e brinca com a serpente. No milênio, gente, a Terra será completamente diferente. Então não é uma ilusão. Tem gente que diz, não, mas é muito bom para ser verdade. Mas como é que não vai ser bom, irmão, se Jesus vai estar reinando na Terra? Como é que não vai ser bom se o Filho de Deus, cheio de glória, vai estar reinando e Satanás e todos os demônios estarão amarrados e presos no abismo? Não tem o diabo, não tem demônio, mas tem Jesus. Aleluia. Tem Espírito Santo, tem Palavra de Deus. Aleluia. Vai ser bom demais. E vai ter gente que vai viver esse momento. A gente prega muito, gente, sobre a tribulação, mas precisa pregar também sobre o milênio. Vai ter muitas pessoas que vão viver. Eu, por muito tempo, não entendi aquela passagem do Apocalipse que diz bem assim: bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias. Ficava me perguntando. A segunda parte da tribulação, a grande tribulação, tem 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Como 1335 dias? Ele é bem-aventurado, gente, porque ele entrou no milênio vivo. Há santos da grande tribulação que não serão mortos pelo anticristo, irmão. Não é todos que vão ser mortos. Tem alguns que vão entrar vivos no milênio. Vão ver Jesus cara a cara. Irmão, isso aqui é lindo demais. Amém? Glórias a Deus. Então o milênio, irmãos, ele não é uma ilusão, não é uma utopia, não é uma criação de teologia de alguém, não. Ela é palavra de Deus. Palavra de Deus. E vai se cumprir a palavra de Deus. E Deus cria tudo perfeito, sobre os animais, mas por causa do pecado o homem fracassa e estraga, irmãos, estraga a si mesmo e a criação. O maior destruidor da criação de Deus, irmãos, é o ser humano. É o ser humano. 3 coisas: Criador, Deus, o mundo, irmãos, e tudo que nele há é criação, e nós somos criatura. Então, Criador, criação e criaturas. E graças a Deus, através de Jesus, de criaturas de Deus para filhos de Deus. Amém? O nosso status, irmãos, ele subiu de criatura de Deus para filhos de Deus. Não só a humanidade vai viver bem nesse período que Jesus reinar sobre a terra, mas também a própria criação. Irmãos, no período do milênio vai se cumprir aquela palavra de Romanos capítulo 8, versículo 20 a 23. Abra sua Bíblia. Fala sobre o gemido da criação. Depois que o pecado entrou no mundo, gente, o pecado afetou tudo. Tudo. Afetou os animais, sim. Afetou as pessoas, sim. E afetou a criação. E a criação, ela geme. Ela quer ser redimida. Ela quer que o pecado saia. Ela quer que o mundo mude. Existe um gemido da própria criação. Agora vamos ler. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação a esse estado foi o pecado. A criação nunca quis isso. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. No milênio, irmãos, que alívio para a criação, que alívio, gente, que alívio nesse período maravilhoso em que a glória de Deus cobrirá toda a terra, a glória do Senhor encherá toda a terra. Nós não vemos isso hoje, nós não vemos isso em período nenhum, gente. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a gente não enxerga isso. Mas durante esse período, a glória de Deus vai encher toda a terra e a criação, irmãos, ela vai se ver livre dessa sujeição que vive hoje. Então nós vamos ter em primeiro lugar no milênio a restauração da terra. A restauração da terra. Essa restauração no milênio não é total. É uma restauração parcial. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Satanás será solto. E Satanás vai reunir novamente as nações. Agora é Gog e Magog, irmão. Não é Armagedon, agora é Gog e Magog. E o Senhor Jesus, Ele vai fazer descer fogo do céu, vai destruir esses povos, vai destruir essas nações. Parte dos povos das nações vão seguir a Satanás, e a terra será restaurada pelo fogo. Aí se cumprirá a palavra de Pedro, que a terra, irmãos, ela aguarda como um tesouro reservado para o fogo, em que os elementos ardendo se desfarão. O Senhor vai mandar uma purificação na terra, vai queimar tudo o que está sobre a terra, tudo. Os elementos ardendo se disparão, vai queimar tudo e vai purificar essa terra. Vai purificar essa terra completamente. Ok? Irmãos, a escatologia tem partes. A escatologia vai avançando. Talvez não é no primeiro estudo bíblico de escatologia que a gente vai estender o panorama escatológico, as escrituras, mas depois, irmão, que você puder, você vai entendendo arrebatamento, tribulação, grande tribulação, milênio, e daí você vai entendendo. Quando você for ler a escritura, você vai ver os textos, aqui estão dirigidos os textos, facilita muito a compreensão da escritura. Mas vamos lá. Propósito do milênio: em primeiro lugar, restauração da terra. Em segundo lugar, a terra será governada por Jesus. Zacarias 14:9. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Jesus vai alcançar todas as nações. Irmãos, os reinos desse mundo, eles são passageiros, efêmeros, mas o reino do Senhor Jesus nunca terá fim. Ele é eterno e vai abranger toda a terra, todos os países. Todos terão que se prostrar e reconhecer o senhorio de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jerusalém será a capital do mundo. Escute bem, Jerusalém será a capital do mundo. Se você pegar, gente, o globo terrestre, você vai ver que Deus colocou Jerusalém no centro da terra. Jerusalém está no centro da terra. Quando Deus colocou Jerusalém no centro da terra, Ele tinha um propósito. Ele sabia por que Ele estava colocando Jerusalém no centro da terra.
porque de Jerusalém haverá um governo mundial. O anticristo quer um governo mundial. Ele não vai ter um governo mundial. Ele será um líder, mas ele não vai governar todo mundo. Durante o período do anticristo, irmãos, haverá guerra. Não é todo mundo que vai aceitar. São 10 nações da Europa. Mas para ele começar seu governo, ele derruba 3. Através da guerra, ele faz guerra e derruba 3 países. E os outros 7, quando verem isso, se submetem e entregam o governo. O governo do anticristo não é um governo pacífico. O governo do anticristo é um governo da guerra. E daí chama ele do 8º. E ele é o 8º e vem do 7. Por que ele é o 8º? Porque ele era um 10, ele derrotou 3, ficou 7, e ele aparece como governante, ele se torna o 8º. Quando você lê no Apocalipse, você vai conseguir entender essa palavra. Agora Jesus, minha gente, vai governar lá de Jerusalém. E agora vamos ler um pouco de profecia, Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5. Irmãos, os profetas profetizaram esse período da história. Isso aqui não é uma ilusão, isso aqui não é simbólico. Os profetas profetizaram que haveria esse momento em que as nações viriam a Jerusalém e seriam ensinadas. A lei, a palavra de Deus sairia de Jerusalém para as nações. O governo estaria ali, em Jerusalém, a sede do governo mundial. Vamos ler? Quem encontrou? Isaías capítulo 2, versículos 2 a 5. Quem achou, irmãos? Levanta de pé, nos ajude aí. Eu posso ler tudo daqui, irmãos. Eu tenho a Bíblia aqui na frente, mas para os irmãos olharem a palavra. Isaías capítulo 2, de 2 a 5. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espadas nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Que bonito. Isaías 700 anos antes de Jesus. Gente, isso aqui é bonito demais. Eu gosto muito de profecia. Gosto demais de profecia. E acontecerá nos últimos dias, ele dizendo para o povo. Acontecerá quando? Nos últimos dias. E aí ele vai falar que as nações concorrerão a Jerusalém, porque de lá sairá a palavra do Senhor. E não aprenderão mais a guerra. Gente, no milênio não tem quartel, não tem exército, não tem nada disso. As armas, gente, as armas, elas serão fundidas e feito ferramenta de trabalho. Pás, enxadões vão ser feitos do ferro que se faziam os canhões, que se faziam as armas. Vão se fazer ferramentas de trabalho. Formidável do mundo. A terra vai produzir excessivamente, por várias razões. Se der tempo eu falo. Uma vai ser o sol vai brilhar com mais intensidade, o processo de fotossíntese vai ser maior, não haverá fome no milênio, não vai faltar comida para ninguém, vai sobrar comida.
Gente, vai ser uma prosperidade muito grande que as pessoas vão viver durante esse período da história. Agora quem lê para nós? Lá em Isaías, vai lá perto do final de Isaías. Isaías tem 66 capítulos, chamado também de Bíblia em miniatura, né? Capítulo 60, versículo 3. As nações terão de reconhecer o valor de Jerusalém sob pena de sofrerem sérias consequências. Vamos lá, quem achou, lê para nós. Isaías 60, verso 3. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém. Agora Zacarias 14, falando sobre as nações. No milênio, gente, as nações não vão fazer o que querem, elas vão fazer o que Jesus quer. Jesus no milênio regerá as nações com quê? Vara de ferro. Não é um governo, irmãos, simplesmente um governo ditatorial, não. As normas de Jesus serão cumpridas à risca, não haverá desobediência. Essa coisa de cada um fazer o que quer não tem no governo de Jesus. Então, irmãos, veja só, 14 de Zacarias 16 e 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanhas. 1/6, segundo Isaías, 1/6 de cada 6, dos que vieram contra Jerusalém serão poupados. Vão entrar no milênio. E de ano em ano virão a Jerusalém adorar o Senhor Jesus. As nações andarão na sua luz, as nações adorarão o Senhor Jesus. O culto não vai ser culto, irmão, de uma igreja, vai ser culto das nações da terra. Nações da terra virão a Jerusalém e vão lá adorar Jesus. Lá vão ouvir a palavra. Vão ouvir a palavra. Vão ser cheias do Espírito de Deus. E não tem diabo nem demônio azucrinando a vida de ninguém, diga-se de passagem. Versículo 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Uma nação não vai a Jerusalém, não chove mais lá. Não chove mais lá. Então eles vão se dar conta. Parou a bênção. Vamos lá adorar a Deus, que a bênção continua. Amém? Agora Deus faz chover, irmãos, sobre bons e maus, justos e injustos, diz a Bíblia. Mas no milênio não vai ser assim. No milênio só chove se as pessoas estiverem adorando Jesus, servindo ao Senhor. No país deles, na nação deles lá, vai chover se eles estiverem cumprindo a palavra de Deus. Até aí podemos entender? Amém? Jesus governará no milênio. O governo de Jesus será teocrático, ou seja, que Deus governa. Será um governo vindo do céu, implantado sem a mão de homem, incorruptível, jamais passará a outro povo. Olha Daniel, quando Daniel teve a visão desse período da história. Daniel enxerga, irmãos, capítulo 2, capítulo 7 de Daniel, é a mesma visão. No capítulo 2, é a visão de uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e parte de barro.
os impérios mundiais um por um, desde Babilônia até o Império Romano e até o governo do Anticristo, que é o Império Romano ressuscitado nos últimos dias. Um império após o outro, ele viu todos os impérios que governariam o mundo. No capítulo 7 são animais. Ele vê através de animais os governos mundiais. Então, através da visão daqueles 4 animais, ele vai ver os governos mundiais. O leão, o urso, o leopardo com 4 asas e o animal terrível de rosto, que ele não conseguia comparar com nada, porque era um bicho muito feio que ele chega a chamar de um monstro. Isso é o Império Romano. E ele, depois da visão que ele teve, ele viu uma pedra sendo cortada sem o auxílio de mãos e jogada na estátua. Uma pedra veio do céu e foi lançada contra a estátua. E quando deu na estátua, a estátua se transformou, irmão, em pó. E o vento levou. Eu vi uma vez o pastor Samuel Bezerra, um dos maiores pregadores que eu já vi até hoje. Qualquer novela da Rede Globo, que a Rede Globo lançasse uma novela, ele pregava o tema na Bíblia. Mas não pregava a favor da novela. Se ele lançasse uma novela, ele fazia uma pregação e achava na Bíblia. E é a coisa fora do normal aqui. E um dia ele foi pregar, hoje o tema da mensagem, o vento levou a sério, um filme. O pessoal ficou todo mundo se olhando, e Daniel capítulo tal. E o vento levou esses impérios mundiais deixaram de ser. Vamos ler agora? Daniel capítulo 2. Versículo 44 e 45, Daniel capítulo 7, versículo 27. Irmãos, quem achar, fica de pé aí e lê fortezinho para nós, tá? Daniel 2, 44 e 45? Sim. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente certo, e o sonho é fiel à sua interpretação. Amém. Os reinos do mundo, irmão, deixaram e deixarão de ser, inclusive o reino do anticristo vai deixar de ser. Agora o reino que Jesus vai restaurar nunca vai deixar de ser, porque no final do milênio ele vai entregar ao Pai. Ele vai entregar o reino ao Pai. E esse reino durará por todo sempre, por toda a eternidade. 7:27 de Daniel. Vocês que já estão com a Bíblia aberta no profeta Daniel. Quem achou? Leia. O reino é o domínio e a majestade dos reinos. Debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. Irmão, depois de tanto texto bíblico, será que a gente tem condição de negar o milênio? De negar que Jesus vai reinar? E tem mais texto, eu só não tenho tempo para falar. Mas vamos lá. Tudo o que ainda restar de estruturas dos impérios e reinos e governos serão aniquilados e substituídos pelo reino de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Olha só.
Compreensão do apóstolo Paulo. 1,17 de 1 Timóteo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. As palavras do salmista declaradas no Salmo 96 serão cumpridas na implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra. Salmo 96, versos 7 a 13. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida a seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Quando é que vai se cumprir isso aqui, irmão? Isso aqui vai se cumprir no milênio. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Louvado seja Deus. Isaías 33, 22. Todos os textos falando sobre o reinado de Jesus. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. A lei sairá de Sião, o Senhor é legislador. Esse texto está falando do que, irmão? Esse texto está falando do milênio. Milênio. 33, 22 de Isaías é um texto do milênio. Não é só rei, ele é legislador também. Glórias ao nome do Senhor. A igreja reinará com Cristo. Todos os salvos em Jesus Cristo serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade. Aqui, irmãos, existe uma divergência de opinião entre os pregadores de escatologia. Ok? Uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, e eu vou apresentar para vocês os dois pensamentos. Vamos ler primeiro Apocalipse 2, 26 e 27. Uns acreditam que a igreja terá participação no milênio. Outros acreditam que a igreja não terá participação no milênio. Eu vou só ler uns textos da palavra aqui e vou explicar por que uns acreditam assim e outros acreditam diferente. Ok? Quem lê para nós? Apocalipse 2, 26 e 27. E ao me vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Amém. Uns acreditam, irmão, que a igreja terá participação no milênio por causa desse texto. Ao vencedor, aqui está, é um texto para a igreja, capítulo 2 e 3 de Apocalipse é para a igreja. A partir do capítulo 4 não tem igreja no Apocalipse, ela foi arrebatada. Então, alguns acreditam que a igreja terá participação no milênio. Outros irmãos acreditam que a igreja ela terá participação na batalha do Armagedon, quando Jesus virá com ele os anjos e os santos a igreja, e naquela derrota terrível do anticristo, do falso profeta, das nações, dos demônios, enfim, a igreja está junto com Jesus. Eu particularmente também creio, porque alguns encontram dificuldade de entender, aceitar, compreender que a igreja em corpo glorificado, porque nós, irmãos, depois de arrebatado, não estamos nesse corpo aqui.
Não estamos nesse aqui. O que é corruptível foi revestido de incorruptibilidade. O que é mortal foi revestido de imortalidade. Irmãos, o corpo da ressurreição, Paulo fala, capítulo 15 de 1 Coríntios, se há corpo terrenal, há corpo celestial, há corpo espiritual. Nós não vamos ter corpo físico, nós vamos ter corpo, mas é um corpo espiritual, irmão. É um corpo glorioso. Então, eles acham um pouco difícil, irmão, que a igreja glorificada esteja na Jerusalém terrestre se misturando com pessoas normais. Então, existe uma certa dificuldade. Mas se nós olhar para Jesus, Jesus está com o corpo glorificado. Irmão, é uma dificuldade, mas o próprio Jesus está reinando, não é com corpo de carne e osso, mas é corpo, só que é corpo espiritual. Só que corpo espiritual, irmão, que pode comer um pedaço de peixe. É um fantasma, gritaram. O Senhor Jesus disse: não, filhinhos, tende algo de comer. Quando Jesus entrou naquela casa onde eles estavam reunidos depois da sua morte e ressurreição, eles disseram que era um fantasma. O Senhor Jesus disse: não, crente em fantasma, irmão. Ai, Jesus amado. Só que a diferença é que pode se transportar, né? Se no caso Jesus chegou ali, né? Sim, irmã, e pode comer. Isso. Tendes, filhinhos, tendes algo de comer? E disseram: temos um pedaço de peixe. E ele comeu. Então, corpo espiritual pode comer? Pode, porque lá vai ter as bodas do cordeiro, o corpo espiritual come. O Senhor Jesus disse: não bebereis mais, eu não beberei mais do vinho, do fruto da videira, até que beba convosco no reino do meu Pai. Então, corpo espiritual pode comer e pode beber, irmão. E pode atravessar a parede. O negócio é meio X-Men, o negócio aí, meio mais do que X-Men. Amém? Então, existem esses dois posicionamentos, mas isso aqui é detalhe, irmão. Isso aqui é detalhe, mais para quem estuda a escatologia, mais para, talvez não tenha importância. Agora, a importância para nós, vai ter milênio, Jesus vai reinar, as nações estarão sujeitas ao Senhor Jesus, a palavra sairá de Jerusalém, encherá toda a terra, será um período que será restaurada a natureza, não haverá guerra, não haverá ensinamento da guerra, militar, exército, quartel, não precisa, gente, não precisa. Não tem ninguém roubando. No milênio não tem roubo. No milênio ninguém rouba de ninguém, irmão. Corrupção, político corrupto, as coisas, no milênio acabou isso tudo. Vai sobrar dinheiro. Tenha certeza, irmão, vai sobrar dinheiro. Vamos continuar? Então, a Nova Jerusalém é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Se de fato a igreja não vir durante o milênio, não estiver presente durante o milênio, então as pessoas perguntam: onde a igreja vai estar? Quando nós lemos o Apocalipse, gente, a Nova Jerusalém desce do céu ataviada como esposa. A Nova Jerusalém é uma cidade. Ela é um cubo perfeito. Ela tem a mesma largura, ela tem o mesmo comprimento e ela tem a mesma altura. Ela vem sobre a Jerusalém da terra. Ela fica suspensa no ar sobre a Jerusalém da terra. Eu particularmente acredito que nós vamos estar no andar de cima, no piso de cima. Os arrebatados de Jesus moram no piso de cima, enquanto a turma está no andar de baixo. Não tem problema nenhum. E se Deus permitir, de vez em quando,
uma viagemzinha de lá de cima lá para baixo. Estamos no lucro. Amém? Amém. Só que na escatologia, irmão, nós não temos resposta para tudo. Para todos os detalhes a gente não tem. E a gente não pode passar da Escritura. A gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. Ok? A gente tem que se limitar àquilo que a Bíblia Sagrada nos passa de conhecimento. A Nova Jerusalém é a cidade celeste eterna que será destinada a todos os salvos em Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, sua beleza é ímpar, mas somente os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro poderão desfrutar de tal preciosidade. A Nova Jerusalém, irmãos, também não é uma utopia. Já tem teólogo, olha só um negócio desse, gente. A pessoa estudar teologia para perder a visão da coisa. Eles não tem coroa. Mas a Bíblia fala que tem 7 tipos de coroa. Irmão, eu não deixo de dizer o que está na Bíblia para ir contra a palavra. É 7 tipos de coroa, irmão. Que Jesus vai coroar os crentes 7 coroas. Diferente. Para cada comportamento do cristão, para cada trabalho que o cristão faz, existe uma coroa. Existe uma coroa. Existe uma recompensa. E existe uma cidade, gente. As portas são pérolas, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe e cristal. No meio da cidade tem um rio. Tem um rio no meio da cidade. E lá está a árvore da vida. Amém? Amém. Glória a Jesus. É de uma beleza incomparável. Lembro que uma irmã, ela foi arrebatada há muitos anos atrás. Ela era uma irmã muito simples, lá do bairro onde eu morava, e Jesus levou ela para a glória, irmão, levou ela para a eternidade. Aquela mulher viveu cheia do Espírito Santo. Olha, ela começava a falar e se enchia da glória de Deus. E ela disse, eu vi as ruas, eu vi as casas, eu vi os muros. E ela disse, os muros, que a Bíblia diz que são de jaspe e cristal, a coisa mais parecida com os muros da cidade que eu consegui achar na terra é o vidrinho de dentro da térmica. Das térmicas, aquele vidrinho que tem dentro. Ela disse, mas não é nem, mas é o que mais o muro das casas que tem lá. Irmão, se Jesus diz que é de ouro, irmão, é de ouro. Se Jesus diz que tem muro de jaspe, tem, irmão. Se Jesus diz que tem coroa, tem coroa. Se Jesus diz que tem um lago, um rio no meio da cidade, tem um rio no meio da cidade. Crente, irmão, tem que acreditar na palavra. Aí esses cabeção, irmão, começam a estudar os pobrezinhos para desacreditar. Eu, quanto mais leio a Bíblia, irmão, mais acredito. Amém? Amém? Glória a Deus. Tinha um velhinho, irmãos, ele era cheio da graça de Deus. E um dia ele foi dar uma palavra, eu escutei aquela palavra. Ele disse, irmãos, olha a simplicidade dele. Irmãos, a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava também. Amém? Glória a Deus. Essa cidade é maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Ali não tem choro, não tem dor, não tem pranto, não tem frio, não tem calor, não tem perseguição. Ali nós vamos viver eternamente na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, 2, versículo 10, versículo 27, descreve essa cidade. Mas isso eu vou deixar para outra pregação, falar sobre a Nova Jerusalém. A cidade é quadrada. Os crentes quadradão vão morar lá. Os quadradão, meu irmão. Eles vão tudo para lá. Vão tudo para lá. Porque os redondos o inimigo rola. Mas os quadradão ele não rola não.
Amém? Glória a Deus. Muita coisa muda, gente, mas a palavra de Deus permanece. Quem vai participar desse reino? O remanescente de Israel que será salvo. Jesus, amado, deixa eu olhar o relógio. O remanescente de Israel que será salvo, que sobreviveu à batalha do Armagedon, eles vão entrar no milênio. Quem esteve no culto passado, irmãos, viu o porquê do Armagedon. Em primeiro lugar, a conversão do remanescente de Israel acontece no Armagedon. O texto que o nosso irmão leu, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas. Quando tudo isso acontecer, a Bíblia Sagrada diz: e o Senhor derramará espírito de súplica e de graça sobre o seu povo. E diz que chorarão como quem chora a morte do primogênito. Irmã do céu, quanta lágrima, quanto choro, quanta dor em Israel. Hoje estão clamando o Messias, irmão, mas sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem arrependimento. Mas nesse tempo, antes de entrar o milênio, a conversão de Israel será legítima. Romanos 9, 27, um remanescente de Israel será salvo. Glória a Jesus. Então quem vai entrar no milênio? O remanescente de Israel que foi salvo. Aquele 1/6 que foi poupado, e os que aceitaram Jesus na tribulação, e irmão, e passaram, gente, passaram vivo, sem a marca da besta e sem negar Jesus, vivinho da Silva, foram até o fim. Entram também. E vão viver, gente, porque no milênio é 100 anos, 200, 300, 500 anos. É um pavor que essa gente vai viver. Glória a Jesus. Haverá conhecimento universal de Deus. No milênio haverá conhecimento universal de Deus, irmão. No milênio, você sabia que no milênio não vai ter islamismo, shintoísmo, budismo, confucionismo, macumba? Sabe que não vai ter nada disso aí no milênio? Não, não vai ter, irmão. Não vai ter isso aí no milênio, não. No milênio, o conhecimento do Senhor, irmãos, ele vai ser universal. Todos conhecerão e temerão ao Senhor. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que versículo lindo! A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo, e acontecerá depois, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Irmão, essa profecia, ela teve no Pentecostes um pré-cumprimento, sim, mas o cumprimento total dessa profecia se dará no milênio. Aliás, Pedro diz: do meu Espírito. Quando Pedro está falando, capítulo 2 de Atos, ele diz do meu Espírito. Mas quando Joel falou, capítulo 2, versículo 28 de Joel, ele diz o meu Espírito. O artigo definido masculino singular, o meu Espírito, é o total. Vamos imaginar que esse copo é um balde? Conseguimos imaginar isso? O meu Espírito é o balde de água. Agora esse copinho aqui que eu vou lá e tiro o copinho é porque é do balde que eu tirei. E Pedro usa do, mas Joel usa o. E tem diferença, pastor? Tem. No Pentecoste foi tirado do balde, foi derramado do Espírito, mas no milênio será derramado o Espírito. Haverá paz na terra. A gente cita no Natal, né?
Sempre as criancinhas citam Isaías 9:6. O texto da palavra de Deus lá diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. O principado, gente, é o governo. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Durante o milênio, o homem desfrutará da paz que só Jesus pode dar e não depende das circunstâncias. As famílias viverão em completa união. 65:23 de Isaías, ele fala sobre isso. Vamos ler rapidinho, mas eu já vou encerrar. 65:23 de Isaías: haverá muita paz nas famílias. Hoje as famílias, gente, é um campo de batalha. Tem família aí, gente, que é o Vietnã. Tem gente que não quer nem chegar em casa, gente. Abrir a porta para tomar uma sapatada. Não, é coisa terrível. No milênio as famílias vão ter paz. Isaías 65:23. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Não terão filhos para perturbação. Ei, glória. Nem os adolescentes vão perturbar o menino. Diz que não é adolescente, né, gente? É aborrecente. Mas no milênio ninguém perturba. Não tem perturbação no milênio, irmão. Não tem vizinho perturbado. Não tem som alto. Não tem bebedeira. Não tem, irmão. Como é que se chama? Balada. Não tem essas coisas. Não tem, irmão. Não tem isso aí no milênio. É um mundo completamente diferente. A justiça e a verdade nesse período serão plenas. Isaías 11:4-5. Pois o Filho de Deus, Jesus, julgará com justiça e retidão. A natureza vai ser transformada. Isaías 11. Leiam em casa, irmãos. Isaías 11 fala sobre o milênio. Aí vocês leem em casa. O meu tempo acabou. Aí vai ter a restauração da terra. O leão e o cordeiro. E, gente, o leão e o cordeiro pastarão juntos. Isso é uma coisa muito linda de ver. Essa maldição da terra, gente, maldita é a terra por tua causa. Lá no começo, gente, Deus disse a Adão: maldita é a terra por causa de você. Porque você deixou o pecado entrar no mundo. Maldita é a terra por causa de você. Ela vai produzir cardos e abrolhos. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. No milênio, gente, essa terra é abençoada. Amém. Coitadinha da terra, ela carrega um fardo, gente, um fardo terrível que faz ela gemer, que é o fardo do pecado da humanidade. Não haverá peste, enchente, terremoto, falta de alimento na terra, desastre, catástrofe. Não tem nada disso no milênio, irmão. No milênio não tem nada disso aí. Chove quando tem que chover, sol quando tem que ser sol, as estações são reguladas. É uma coisa mais linda do mundo. E terá a maior produção agrícola já vista na terra. É uma coisa fora do normal. Haverá saúde e prosperidade para todos. As águas do Mar Morto, gente, elas, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se rachar no meio, e as águas do Mar Morto, elas vão receber vida. Adentra o milênio com as águas do Mar Morto recebendo vida. A profecia diz que elas vão se encher tanto de peixe, que os pescadores secarão suas redes todas do lado do Mar Morto. E ele vai produzir árvores. E essas árvores, as folhas serão para a saúde das nações. Saúde das nações. Milênio não precisa de injeção, milênio não precisa de comprimido, milênio não precisa de nada, só toma um chazinho
das árvorezinhas abençoadas lá e já fica bom de qualquer coisa. Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Está precisando de uma árvore dessa. Vamos nos colocar de pé, gente. Nosso tempo acabou. Deu para ter uma ideia?